Boa noite. Quem de vocês aqui é brasileiro? Quem é mineiro? Eba! Quem conhece Santa Rita do Sapucaí? Oh, muito bom. Esse painel é exatamente sobre Santa Rita que a gente vai falar. O tema é Santa Rita do Sapucaí, tamanho não é documento, que é uma cidade no sul de Minas, conhecida como o Vale da Eletrônica ou como o Vale do Silício Brasileiro, e a gente vai discutir aqui hoje um pouquinho se a gente concorda ou não concorda com isso. Eu sou a Natália, não sou santarritense, sou do sul de Minas, mas trabalho muito por lá. E aí venho conhecendo a cidade já há anos, trabalhando com o pessoal de lá, e hoje eu fui agraciada de moderar esse painel. Os meninos vão se apresentar também, vamos lá? Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcos Davi, eu sou diretor executivo de uma startup que está sendo acelerada aqui no CID, em BH com vocês, mas que tem sede lá em Santa Rita do Sapucaí, na incubadora do Inatel, que é a Dágora. E a gente veio contar um pouquinho para vocês aqui desse ecossistema, de onde a gente vem, com alguns amigos aqui, com a Natália também, que está sempre lá junto com a gente, compartilhar um pouquinho do que a gente vivencia lá no nosso vale. Boa noite, pessoal. Meu nome é André. É engraçado, antes de me apresentar, falar que não tem nenhum santarritense aqui, mas é um fenômeno de Santa Rita. Santa Rita atrai não santarritenses. Bom, eu sou o André Lanari, sou copiloto, fundador e facilitador na VOA. E sou apaixonado por Santa Rita, moro lá desde 2007 e estou doido aqui para poder contar um pouquinho do nosso ecossistema, o que a gente vive no sul de Minas lá. Pessoal, boa noite ou boa tarde? Eu não sei, mas aqui não tem fechado. Só para complementar o que ele falou aqui, que eu acho super interessante, não tem ninguém de Santa Rita do Sapucaí no palco, assistindo, e também não tem santarritense sentado aqui. E é muito legal isso, vocês vão entender o porquê, e vão entender que é uma paixão que nasce quando você começa a conviver com a cidade. Eu sou do Rio de Janeiro, o André é de Barbacena, o Marcos Davi de Barbacena e o André é do Rio também. Então é uma coisa interessante. Meu nome é João Rubens, eu trabalho no Inatel, no Instituto Nacional de Telecomunicações, que eu imagino que bastante pessoa conheça também, tem gente que estuda lá, que eu estou vendo aqui. Eu trabalho com inovação lá e eu acho legal também falar sobre o Hacktown, que é um evento que a gente faz lá, que a gente está com a camiseta aqui fazendo um pouco de merchan. É um evento voltado à inovação e criatividade que acontece na nossa cidade também. A empresa que eu trabalho chama Tropos Lab e a gente é parte de um grupo chamado Grupo Instituto Inovação. E já há muitos anos mesmo, coisa de 15 anos, 20 anos, a gente trabalha atendendo Santa Rita nas diferentes instituições e realmente falando de inovação, falando de empreendedorismo inovador e mais que falar e discutindo, também provocando esse sentimento, provocando essa cultura, tentando contribuir para que ela fosse mais forte e como de fato é hoje, né, em Santa Rita. Então eu queria pedir para André falar um pouco da cidade, do que você vê como empreendedorismo, do que você vê de inovação na cidade como um todo, não só do movimento Hacktown, por exemplo, não só de uma instituição ou da outra, mas no geral. Bom, Santa Rita é um caso à parte, realmente. Eu já morei em algumas cidades, já morei no Rio, já morei em Brasília, Caxambu, Itajubá, que é a nossa vizinha. E Santa Rita é um lugar mágico. Eu fui para lá, eu não esperava que eu ia querer continuar morando lá. E já fazem quase 10 anos que eu estou lá. Desde que eu cheguei lá, o empreendedorismo é discutido em todos os lugares. Você respira empreendedorismo na cidade. E, para mim, tudo começou a acontecer lá em Santa Rita há um pouco mais de 2 anos atrás, quando teve uma galera que participou do Startup Weekend, né? Lá em Itajubá, que a Gabi, que estava aqui agora há pouco, numa palestra junto com a Ju, ela realizou esse Startup Weekend lá em Itajubá e o João Rubens participou junto com uma galera lá do Inatel e replicaram no Inatel e eu participei disso, e, enfim. E aí começou a movimentar esse ecossistema de startups lá no sul de Minas e que esse ecossistema de startups, que a gente pode falar, ecossistema empreendedor, ele já existiu em algum momento em Santa Rita. Santa Rita é uma cidade com mais de 150 empresas de tecnologia. Enfim, a gente vai discutir isso um pouco mais hoje, mas é impressionante como lá é uma cidade diferente, 40 mil habitantes,
e as pessoas respiram inovação, elas estão abertas à inovação, então qualquer proposta nova que você entra, a galera abraça. Eu falo isso pelo meu negócio mesmo, na Voa, a gente trabalha o ecossistema, tenta desenvolver o ecossistema empreendedor lá, e a gente volta e meia, a gente lança uns cursos muito diferentes, e vai um monte de gente participar do curso e a gente, calma aí, a gente nem explicou direito, né? E é um povo doido, realmente é muito diferente. Talvez se fosse em outras cidades, a gente não ia ter early adopters como a gente tem lá, por exemplo, mas é uma cidade muito diferenciada. Acho que uma coisa que é bom de falar de Santa Rita, antes de ontem, por exemplo, eu fui moderar um painel que era como aprender com mulheres empreendedoras no mundo 4.0. E isso que a André está falando é muito real. A cidade é tão empreendedora e já tem tanto o sentimento de ecossistema, de compartilhamento, de todo mundo se ajudando, que as pessoas da comunidade, os empresários ali da cidade, todo mundo está contribuindo para. Então, ao ouvir elas dizendo sobre as vidas delas, sobre as experiências como empresários, o quanto isso é verdadeiro e o quanto, de fato, naquele momento eu via o ecossistema acontecendo. Então, nós éramos, comigo, 5 mulheres e as 4 faziam negócios entre elas e desenvolvendo tecnologia. E isso realmente é importante, porque é uma cidade de 40 mil habitantes, bem no interior de Minas, com mais de 150 empresas, como o André também disse, e como que é interessante como eles conseguem compartilhar isso, virar mais do que 150 negócios, né, que eu acho que é bacana. E eu acredito que nesse contexto, não é uma instituição ou outra puxando o movimento. Eu acredito que seja, de fato, a união delas. E aí o João está vindo de uma instituição que é muito forte, né? Queria que você contasse um pouco do que você vê disso, de qual que é a postura do Inatel nessa realidade e como que as demais instituições da cidade, né, governamentais ou não, como que elas se ajudam. Acho que é interessante para as pessoas também saberem. A gente posiciona o Inatel como um inspirador para novas empresas. É muito legal, dentro dessas 150 empresas que a gente tem em Santa Rita do Sapucaí, é muito legal falar essa diversidade que a gente tem. Hoje em Santa Rita a gente tem empresas que são consideradas maiores dos seus mercados, indústrias gigantes lá, como várias empresas de segurança, em várias outras áreas, e ao mesmo tempo a gente tem florescendo dentro de todo o nosso ecossistema lá, várias startups. Então, em vários programas incentivando essas startups a crescerem. Só esse ano, eu acho que a gente já organizou, junto em parceria com várias instituições, desde a Voa, desde o Sebrae, todo mundo é engajado no mesmo ecossistema, todo mundo quer fazer acontecer. Um ponto que eu queria destacar, que eu acho super legal, quando a gente fala a cidade respira empreendedorismo, é um caso de um cara chamado Adriano, que foi para um evento em Santa Rita do Sapucaí, e ele parou no bar, numa cafeteria em Santa Rita, e ele conta isso num post, depois vocês podem procurar no Medium. Ele conta isso no texto que ele escreveu, que ele chegou nesse bar, nesse café, e pediu um café para sentar e ficar conversando. E nesse momento ele achou incrível, porque de um lado tinha uma mesa no café de pessoas que trabalhavam ainda com agricultura, que Santa Rita veio dessa cultura de agricultura, não é o que move mais lá agora, mas ainda tem. Então, numa mesa, ele tinha algumas pessoas de mais de idade conversando sobre o café, como é que estava e tudo mais. E na outra mesa, do lado, ele tinha 2 investidores chineses e um investidor francês conversando sobre negócios. Então, é muito louco, porque assim, você vai nos bares, você encontra pessoas que conversam sobre as suas empresas, sobre os novos projetos que eles estão pensando e tudo mais. Você sai, você encontra pessoas que só falam sobre isso. Você vai nas instituições, está todo mundo falando sobre isso, né? E eu vejo o Inatel, não só o Inatel, como todas as outras instituições, como lugares onde a gente tenta facilitar ao máximo. Primeiro, inspirar as pessoas, então a gente cria vários eventos, né? Dentro deles o Startup Weekend, Hackathons, o Startup Pinga, que a gente está envolvido também, o Startup Z, que é um evento para crianças de 12 a 15 anos de idade, que possam se inspirar também no movimento empreendedor e, desde essa época, criar um comportamento empreendedor. Nesse ano, a gente organizou o Startup E, né? A Voa tomou a frente desse evento, organizou um evento para professores de escola pública, para que eles pudessem também sentir essa transformação e aprenderem como lidar com esses jovens, para que eles aprendessem já a ter o comportamento empreendedor desde criança.
E depois de inspirar, fazer esse trabalho todo com as crianças e com os professores, o que a gente mais quer é trazer mais frutos para a cidade. Então a gente tem indústrias antigas, a gente tem startups surgindo e a gente quer cada vez mais que esse ciclo continue rodando. Cada vez mais apareçam mais empresas novas, cada vez mais indústrias surjam dessas startups e que esse ecossistema continue rodando. E é muito importante as pessoas. Boa. E aí, na hora que vira indústria, e se indústria estimula a criação de novos negócios, e novos negócios, normalmente, quando a gente fala disso, a gente chama de startup, né? Marcos aqui, ó, veio contar a história, né? Então, como que é ser um empreendedor de startup no contexto de Santa Rita, no histórico de Santa Rita, que também não é leve, né? Não é uma coisa simples. Isso é interessante, porque Santa Rita é conhecida como produtora de empresas de hardware, né? E a gente hoje, o meu sócio está ali junto, o Paulo, a gente trabalha com educação, que é uma plataforma web para educação. Então, a gente é uma nova geração que está surgindo depois que a eletrônica deu esse boom, assim como no Vale do Silício aconteceu. Hoje, nenhuma empresa lá trabalha efetivamente com silício. Lá em Santa Rita estão surgindo novos negócios que hoje não trabalham diretamente com eletrônica, né? E o que eu acho bacana, até que o João estava comentando, o André falou alguma coisinha também, é que Santa Rita nasceu de um sonho de não pensar pequeno, apesar da cidade ter se mantido pequena. Foi um grande empreendimento que uma mulher lá em Santa Rita, que foi a Moreira, que depois o André conhece bem a história dela e pode falar, que quis trazer para a cidade a primeira escola de eletrônica da América Latina, com a tecnologia japonesa, para ensinar as pessoas de lá na roça, praticamente, que era uma cultura totalmente de leite, a uma das tecnologias que o Einstein dizia na época que era uma das coisas mais importantes para os próximos anos. E isso acabou acontecendo, e essa essência de ser disruptivo em termos de educação, que eu acho que é tudo que acontece lá, tudo gira em torno dessas instituições de ensino que acabam fomentando o empreendedorismo desde pequeno até na universidade, é isso que faz toda a diferença para que outros tipos de negócios como o meu, o do André, e outros tipos de startups que estão surgindo lá em várias áreas diferentes comecem a surgir, né? Então é um caso bem à parte, assim, né, o que acontece lá de outros ecossistemas espalhados pelo Brasil. Essa coisa que eles estão falando, eu me lembrei de um caso que eles falam que estimula de criança e idoso, né? E eu tive as duas experiências em Santa Rita, tanto com criança quanto idoso, em ambientes que estavam discutindo empreendedorismo, discutindo inovação. Um caso, eu era palestrante no primeiro hackathon, daqui a pouco os meninos vão falar, e quando eu cheguei, em um dos pontos de palestra, tinha uma plateia como vocês aqui, mais jovem, como a gente, né? E nas primeiras fileiras, assim, alguns idosos. E eu fiquei incomodada, falei, gente, será que eu entrei no lugar certo, né? Será que eu vou fazer palestra aqui mesmo? Porque eles eram idosos mesmo. E aí, como eu cheguei um pouco antes e tendo uma outra palestra, o palestrante falando, e uma senhora levantou a mão e falou assim, aqui, mas isso aí que você está falando sempre existiu. Quando eu era mais nova, isso também acontecia, só que a gente não fazia pelo celular. E assim, ele estava contando um caso de uma nova empresa que trabalhava por um aplicativo. E ela foi falar, não, isso já existia, mas num outro formato. E aquilo me surpreendeu positivamente, porque, assim, de fato, ela estava com a ideia certa, aquilo acontecia, então ela não estava vendo tanta inovação. E aí, tempos passaram, eu fiquei com isso na cabeça, essa semana, num outro evento lá, um palestrante falando e eu sentada do lado de uma menininha. E eu crente que a menininha estava brincando, acompanhando o pai e ela prestando atenção na palestra. Ao ponto que na hora que ele falou uma coisa, ela levantou a mãozinha. Eu já vi isso, eu já fui no cinema e já pus um óculos desse. E ele estava falando de óculos de realidade aumentada e etc. Mas o quanto que esses assuntos de inovação e de empreendedorismo, eles realmente movimentam a cidade numa amplitude que é diferente, realmente. Então, acho que o tema desse painel, quando fala que tamanho nem é documento, né, mostra o quanto que a cidade está envolvida. E aí, eu acho que é importante, se a gente falasse do hackathon também, como um movimento que puxa a cidade, que puxa a comunidade, nós quatro temos o que compartilhar. Eu acho que pode ser bacana. Eu acho que, só complementando o que a Natália estava falando dessas coisas que acontecem lá em Santa Rita, quando eu fui estudar lá, eu fui morar numa pensão. Eu não queria morar em República, queria conhecer o ambiente e tudo mais. E na pensão tinha duas crianças, uma de 8 e uma de 11. Quando eu cheguei, eu vi que eu achei que eles estavam brincando, né? Estavam lá mexendo com alguma coisa, mas não prestei muita atenção. Na hora que eu voltei, cheguei na sala, eles estavam montando placa de circuito de lâmpada
criança botando resistor diodo, quem é da área aí ou conhece alguma coisa, sabe o que é, colocando na placa e era um trabalho deles. Eles tiravam um dinheirinho com aquilo ainda, fazendo aquilo em casa. Então, assim, desde criança eles sabem o que são componentes eletrônicos, o que é cada um componente eletrônico. Isso é muito legal, bem diferente de lá, né? Vocês querem começar a falar alguma coisa do Hacktown já também? Eu acho que falar sobre o Hackathon, sobre o movimento que nasce da comunidade para a comunidade e atrai o mundo todo. Com certeza. Eu acho que antes de falar do Hacktown, acho que a gente pode até comentar justamente sobre o ecossistema. Muitas vezes quando a gente vai dar palestra e tudo mais, eu sempre gosto de frisar bastante. Porque a gente sempre apresenta, olha galera, eu venho de Santa Rita do Sapucaí, a gente já fez isso lá, a gente faz esses movimentos e tal e tudo mais. Só que é muito louco, porque quando a gente fala nós, né, André? Quando a gente fala nós, né, numa palestra, é impossível você pensar dentro do seu contexto que você vive ali menos de 15 pessoas que estão envolvidas com você e que estão envolvidas diretamente com o empreendedorismo, estão envolvidas com você em projetos de empreendedorismo, que são totalmente voluntários, onde ninguém ganha nada. Então, um ponto super importante de Santa Rita do Sapucaí é como a própria comunidade já vestiu a camisa de somos empreendedores. Nós temos a vertente empreendedora na nossa cidade e a gente precisa se mover. Um diferencial muito grande de Santa Rita do Sapucaí, e eu quero muito que todas as pessoas percebam o valor disso como a gente trabalha o comportamento empreendedor nas crianças, nas pessoas desde criança, a gente acaba criando pessoas que não esperam o governo, não esperam algum edital e não esperam verba para poder realizar o que eles querem. E a gente percebe cada vez mais em Santa Rita do Sapucaí que isso não é necessário e que o dinheiro às vezes não vem como o primeiro passo para que a gente possa realizar o que a gente quer nas nossas cidades. E muitas vezes o que é mais necessário são pessoas engajadas. E o que mais a gente tem em Santa Rita hoje são pessoas assim. Então normalmente uma fagulha vem na cabeça de alguém e fala, cara, a gente precisa fazer algo para as crianças. Você compartilha isso com as pessoas que têm o mesmo pensamento que você, elas se juntam, criam um projeto e falam, bora rodar isso aqui. Se alguém não quer apoiar a gente, ótimo, a gente vai fazer rodar. E aí, o maior exemplo que hoje eu falo para vocês, que de exemplo de ecossistema, de comunidades que eu estou falando aqui, é o Hacktown. Eu não sei se vocês já conhecem sobre ele e tudo mais, mas ele é um evento que promove a inovação e a criatividade. Como que ele faz isso? Ele faz isso trazendo pessoas para falarem sobre temas totalmente surreais. Temas que estão fora da nossa realidade, temas que estão na nossa realidade, temas que às vezes não tem nada a ver com a sua área, mas a gente acredita que a soma do seu conhecimento com novas áreas faz com que você seja mais criativo no seu dia a dia ou gerando realmente mais inovação. É a multidisciplinaridade, né? A multidisciplinaridade é super importante e é isso que a gente preza em Santa Rita do Sapucaí. E o Hacktown ele nasceu assim, ele foi um evento de 2 dias esse último. A gente levou mais ou menos 1.500 pessoas para dentro de Santa Rita. Tinham mais ou menos 20 atividades paralelas acontecendo dentro de bares, restaurantes, casas de idosos. Então, Salão paroquial, então escolas. Então, assim, a gente hackeou a cidade toda e você ia num lugar desse e tinha um palestrante fodástico. Pode falar? Que? O Jesper, que trabalha na Ericsson, que é um cara incrível, é head de marketing da Ericsson, falando no meio de um hotel para pessoas idosas, crianças e jovens. E outro no restaurante falando de ufologia. O outro restaurante falando de ufologia e no outro restaurante você comendo insetos desidratados porque tinha uma startup lá que levou e eles querem revolucionar a alimentação mundial fazendo com que a gente coloque grilos e larvas dentro da nossa alimentação. A gente acredita muito que essa diversidade de conhecimento faz com que a gente seja mais criativo no nosso dia a dia. Já alinhando com o pensamento do André, que no futuro nós precisaremos todos ter uma profissão criativa. O que é mão na massa só, que é só fazer, não vai existir mais, né? E aí, para complementar só minha opinião sobre o Hacktown, como vocês veem, como essa questão de ecossistema é importante, dentro do Hacktown, a gente moveu 120 pessoas da comunidade, seja ET, Inatel, FAI, pessoas de fora das instituições, para trabalharem voluntariamente dentro do nosso projeto. Então, eram mais de 20 ambientes, cada ambiente com 3 pessoas, fotógrafos voluntários e todos trabalhando por um motivo, que era Santa Rita do Sapucaí. Todos vendo o mesmo valor naquilo que a gente estava fazendo. Esse, para mim, é um exemplo muito grande de ecossistema. E a gente fez o primeiro Hacktown com o valor de quanto? Eu sempre confundo se era... Não, mas o valor que a gente gastou financeiro, R$500, R$600.
R$ 500 nós gastamos. Para fazer um evento, na primeira edição foi para 600 pessoas. Hoje ele teve 1.500 e assim a gente vai caminhando e vai criando uma força muito maior. E é interessante que o Hacktown não foi uma coisa que simplesmente brotou na cidade. Nos últimos 4 anos vem acontecendo um movimento chamado Cidade Criativa, Cidade Feliz. O Cidade Criativa acontece no mundo inteiro, né? É um movimento que acontece no mundo inteiro. Lá em Santa Rita trouxe essa essência e colocou Feliz, Cidade Feliz e Criativa, Cidade Feliz. Isso. Então, assim, foi começando a empoderar toda a cidade a fazer e testar ideias novas, seja em relação ao teatro, à música, ou a uma palestra diferente de inovação num bar, um show na rua. Tudo isso veio moldando um ecossistema para que a gente conseguisse trazer o Hacktown e potencializar isso, né? E é o tipo de coisa que surge em conversa de bar, a gente sentado, conversando, vamos fazer alguma coisa assim, e consegue fazer porque a comunidade abraça a inovação, abraça ideias malucas e tenta fazer com que, da melhor forma possível, aquelas ideias aconteçam, né? Isso é muito importante, isso vem de anos, né? Como, por exemplo, a da Sinha Moreira querer fazer uma escola de eletrônica que nem em São Paulo existia, lá numa cidadezinha minúscula, né, com tradição no leite e no café, é o mesmo pensamento que está se refletindo agora, né? O André, acho que é bom para falar. É bacana falar, é muito importante. Quando for falar sobre Santa Rita, a gente falar dessa mulher que transformou a cidade. Era para ser uma cidade do café e do leite, Santa Rita. E assim, a Moreira, ela foi casada com um diplomata, ela viajou o mundo todo, ela conheceu o Japão, ela conheceu há mais de 50 anos atrás como a eletrônica estava crescendo no Japão. Dizem que ela assistiu uma palestra do Einstein também. E aí ela começou já inovando, na época, desquitando desse marido dela, que na época já era uma coisa muito difícil, né, de acontecer, e ela desquitou do marido dela, e ela já tinha muitas posses, e ela comprou um terreno muito grande em Santa Rita e construiu a primeira escola de eletrônica da América Latina. E ela fez desde o começo que ela fosse gratuita. Então, um exemplo que a gente tem um grande professor Justino, um dos maiores especialistas em fibra ótica do Brasil, quiçá um dos maiores do mundo. E ele, até pouco tempo atrás, dava aula de graça lá na ET. Porque ele era grato por ter feito a Escola Técnica de Eletrônica de graça. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha recurso. Ele chegou até a levar a família toda para lá. Então é muito bacana, é importante falar sobre isso, como tudo começou. E daí surgiu o Inatel, daí surgiu a FAI. E tudo isso que a gente está falando aconteceu junto com as instituições, junto com o Sebrae também, tudo junto, né? Assim, a Moreira, assim, a gente chega em Santa Rita, todo mundo sabe pelo menos uma parte da história dela, e tem gente que sabe muito, e tem nome de rua, tem nome de prédio, tudo sim a Moreira, porque de fato... Vocês não vão junto nesse O, não, gente? De fato, ela fez muita diferença para a cidade e, de fato, ela se tornou um exemplo de tudo que ela puxou, né? Ela acreditou que a educação, que o ensino fosse melhorar a rotina daquela cidade, fosse alterar o sistema produtivo. Há quem diga que ela, tendo assistido essa palestra do Einstein, ela ficou ficcionada, que tecnologia tinha que mover uma cidade e que ela achava que só os engenheiros poderiam movimentar a cidade de forma a trazer bons maridos para as mulheres. Se é lenda ou se não ela promoveu realmente uma alteração assim, absurda naquela cidade, naquela comunidade. E quando os meninos falam aqui da cidade criativa, cidade feliz, nessa semana também eu escutei de uma pessoa lá, falou assim, a gente colocou cidade feliz porque a gente não acredita que é feliz sem a criatividade. E olha que bacana como que tanta gente é movimentada e afetada pela criatividade. Então, normalmente a gente fala, olha como o ecossistema é legal, né? Muita inovação, muito empreendedorismo. Mas, assim, o dono do hotel também gostou disso. Do supermercado também gostou disso. Dos negócios tradicionais que a gente tende a, entre aspas, esquecer ou diminuir no cenário da inovação ou da discussão do empreendedorismo, o tanto que esses mercados também são afetados positivamente por um contexto de cidade tão empreendedora e tão inovadora, que é uma coisa que eu acho muito bacana, né? Então, a cada vez que eu volto, por exemplo, em Santa Rita, eu percebo que um ou outro negócio, ele passou a abrir até mais tarde, ele foi aberto, às vezes é uma padaria, uma lanchonete, porque não é cultura da cidade eu sair, fazer um happy hour na segunda-feira e ficar até 11 da noite.
não é cultural, né? Então isso vai acostumando. Então, um ou outro lugar, você já liga e falou, tem um pessoal aqui hoje, segunda-feira, você pode ficar até mais tarde? Posso. Eu ia falar que já tem iFood lá, então já dá para comprar. Então, uma coisa interessante é isso, né? A criatividade sendo aquilo que promove a felicidade, né? E enquanto a gente está falando também, eu estou vendo vocês fazendo assim, ó, com a cabeça. Vocês têm alguma pergunta, podem ir fazendo no meio. Pode falar. Fica aqui na frente só para a gente te ver no vídeo. É o seguinte, meu nome é Vinícius, eu sou de Caxambu também, e eu vejo que as cidades ali perto têm, assim, muitas pessoas com vontade também, né? Muitas ideias, mas a questão política mesmo, ela atrapalha um pouco nesse empurrãozinho. Então seria bem interessante se vocês levassem essas ideias por ali perto, né? E assim, eu vejo que tem políticos aí que eles são interessados também. Lá nas cidades, Caxambu, Baipendi, aquela região toda lá tem uma gama muito grande com relação ao turismo e isso vai levar muita coisa bacana para a região e trazer eles para cá também, né? Para impulsionar essa ideia de tecnologia nas cidades ali. E estou à disposição para levar os contatos de vocês lá. Show. Pô, Vinícius, essa eu quero responder. Eu acho que você e o João também, né? Falou agora há pouco sobre O João vai poder falar bastante. Minha mãe é de Caxambu, eu morei 8 anos em Caxambu, sou apaixonado por Caxambu. E ontem eu estava em Passos, que eu até não sabia, Passos é sudoeste de Minas, né? E tive com o João vai poder falar de outros casos também. Tem uma galera aqui de Lavras, por exemplo, até a Natália é de Lavras também. Então, olha só, apareceu mais gente. Então é muito bacana o que a gente está fazendo. O que a gente pode fazer e de tentar compartilhar tudo que a gente está vivendo, como o pessoal de Itajubá também faz com a gente tenta fazer essa troca para a gente crescer. Ontem eu tive em Passos, a gente foi fazer um trabalho lá e é muito bacana, sabe, você está no sul, assim, no sul de Minas, sair, viajar 3 horas e meia e descobrir, primeiro, consegue ser um lugar mais bonito do que já é o sul de Minas. Aquela região ali da Serra da Canastra é maravilhosa. E você vê que é um centro de saúde, eles estão crescendo e vão ser um polo de saúde. Ou seja, olha que ecossistema bacana. Eu já estou começando a enxergar que a gente tem várias cidades do sul de Minas com diferentes conhecimentos que daqui a pouco vão estar conversando e convergindo esses conhecimentos para a gente fazer o sul de Minas crescer. E eu estou super aberto para a gente, sou doido para fazer alguma coisa em Caxambu. E algo desse tipo que a gente tem feito, o João vai poder falar bastante disso também. Só complementando um pouco o que o André falou, que eu acho que é bacana de falar, igual lá a gente chama de Vale da Eletrônica, já é conhecido assim há mais de 30 anos, estão surgindo vales para todos os lados, mas Minas Gerais como um todo tem muito potencial em termos tecnológicos, educacionais, para poder não ser reconhecido não por vários vales, mas como um super cluster, né? De empresas, startups inovadoras e isso é muito importante com que as cidades que ainda não embarcaram nessa onda lá atrás, na década de 80 ou na década de 90, em todas as grandes bolhas, que agora é a hora, porque está acontecendo alguma coisa que tem que estar todo mundo atento. Uma feira como essa aqui é um lugar para convergir as pessoas, para realmente fazer como você, vir aqui pegar ideias e voltar para a sua cidade falando, pessoal, vamos fazer isso aqui, porque estão fazendo e está dando certo. Então, é uma coisa muito interessante. Qual é o seu nome? Vinícius. Vinícius, é muito legal, cara, porque a gente já está movimentando o ecossistema faz um tempo e tudo mais. A gente aprendeu com pessoas. Eu acho que é muito importante a gente sair para outros lugares, porque a gente aprende e traz coisa nova para Santa Rita. Então, uma coisa que a gente sempre incentiva em Santa Rita é que as pessoas de Santa Rita não fiquem lá. Porque, beleza, a gente é um polo, a gente é considerado Vale da Eletrônica, mas a gente não sabe tudo. E quanto mais a gente sai, eu vejo isso assim, ó, o Marcos Davi, ele tá aqui em Belo Horizonte. Cara, o quanto que ele já agregou, e cada vez que a gente viaja para outro lugar e traz, vem coisa. E é muito legal que eu percebo um movimento muito parecido no sul de Minas, não só em Santa Rita, tá? Mas eu tenho certeza que quando a galera vai para Itajubá e tudo mais, mas toda vez que vem alguém de outra cidade para um evento de Santa Rita do Sapucaí, o cara fala, cara, que doideira,
E a gente começa de uma forma muito doida a acender a chama de vários ecossistemas de cidades locais. E isso é muito legal, porque a gente tem a experiência do Iago, que é um cara que ele estudou no Inatel, ele foi fazer engenharia no Inatel, porque né, o Inatel é reconhecido pela engenharia que tem lá e tudo mais, só que ele não se encontrou. Só que ele ama, ele sempre gostou e sempre estava ativo na área de empreendedorismo. E ele falou o seguinte, eu vou voltar para Alfenas, que é a minha cidade. E ele foi fazer uma faculdade lá, só que, incentivado por todo o ecossistema de Santa Rita do Sapucaí, ele chegou em Alfenas e falou, cara, aqui não tem nada que eu vivi lá. E aí ele chegou e começou a revolucionar Alfenas inteira na área de empreendedorismo. Hoje ele roda as escolas todas públicas da cidade lá, da região, falando sobre o empreendedorismo, como isso é importante estar no comportamento da criança no comportamento da pessoa desde criança. Isso aconteceu também com o pessoal de Lavras, que eu imagino, tá? Que a gente tem inspirado vocês um pouco sobre como que vocês começam, como que vocês fazem com que a cidade de vocês ela tem essa fagulha empreendedora. Porque a gente, só para você ter uma base aqui, tá? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não está falando de criar empresa em si. A gente está falando sobre o comportamento, sobre a proatividade, o empoderamento das pessoas para que elas acreditem que elas são capazes de fazer o que elas querem, independente do ambiente. A gente quer trazer essa força para as pessoas. E quando as pessoas entram em contato com isso, lá em Santa Rita, elas querem levar para fora. Faz todo sentido. E a gente quer levar cada vez mais para o sul de Minas isso. Isso, e eu acho que mais do que levar as pessoas a acreditarem que elas podem, é fazer com que elas façam. Então, empreender é isso, não necessariamente abrir uma empresa, como o João acabou de dizer, mas provocar revoluções que você quer ver acontecer. Então, Vinícius, eu não tiro de jeito nenhum as discussões e as justificativas políticas que a envolvem, mas elas não podem ser aquelas que nos prendem. Muito pelo contrário, empreender também é encontrar uma estratégia daquela que ninguém ou a maioria das pessoas não está vendo e a gente fazer a diferença. E eu acho que os meninos talvez concordem, mas não é fácil, não é sempre glorioso, costuma ser penoso, cansativo, a gente faz isso com outras várias atividades ao mesmo tempo, mas é muito gostoso ver o resultado, ver, por exemplo, o hackathon acontecendo. Você vê criança, idoso, professor, analfabeto, prefeito, enfim, a cidade toda se movimentando, né? E enquanto Estado, a gente está aqui dentro de uma grande feira, inclusive, que é estadual também. Aí a gente tem CID, que é onde a Dágora está sendo acelerada. A gente tem outros movimentos também acontecendo que, querendo ou não, nos ajudam a impulsionar esse ecossistema. Enquanto a gente não consegue acessar, é legal ir criando as nossas próprias alternativas. E além dos 3 que estão aqui, além de mim, a gente tem aí Gabi de Itajubá, o Irá em Alfenas, Iago em Alfenas, Renana em Batec de Lavras, Antônio Júnior em Lavras, Tati em Varginha. Enfim, a gente tem muita gente ali já no nosso ecossistema querendo fazer isso. Do mesmo jeito que no estado todo a gente encontra esses pontos empreendedores. Tinha alguém que levantou a mão, acho que... Vem cá, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Israel, eu sou de Belo Horizonte mesmo, mas eu fui estudar em Lavras, Sistema de Informação. E assim, eu me apaixonei por Lavras, eu quero empreender lá, mas eu sei que tem um caminho de pedras muito grande. Enfim, eu queria saber de vocês qual que é a maior dificuldade de empreender no interior. Quais são os desafios iniciais assim que a gente tem, que a gente precisa enfrentar quando a gente começa um novo negócio, entendeu? Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Israel. Cara, eu acho que um dos grandes desafios de se empreender fora do eixo é que lá no sul de Minas, vamos dizer assim, a gente só sabe botar ovo e não sabe cantar, sabe? Então, assim, é uma dificuldade de você ter acesso a empresas de marketing competentes que podem te ajudar a impulsionar o seu negócio. Saber botar ovo é importante, mas saber cantar é mais importante ainda. Então, é o que a gente vê hoje lá em Santa Rita, por exemplo. Eu tenho certeza que todo mundo... no começo da palestra, muita gente falou que não conhecia, né? Mas Santa Rita tem 40 mil habitantes e tem um faturamento anual de 3 bilhões de reais, que é muito maior do que
vários Isso em ecossistemas. 2014, né? Isso em 2014. Com certeza aumentou. Então, assim, desde a IoT, machine to machine e outras tecnologias que parece que são só os americanos que dominam, elas são feitas lá em Santa Rita. Inclusive, a internet 5G está sendo feita lá em Santa Rita. Então, muita gente aqui não sabia disso. Isso é por causa da nossa dificuldade de saber cantar, no sentido da divulgação e etc. Então, eu acho que esse é um dos principais problemas, né, que a gente encontra em empreender fora do eixo, né? Você também quer contar um pouquinho? Bom, tem problemas e tem facilidades também, né? Porque muitas coisas ainda não chegaram na nossa cidade, enfim. Então, a gente tenta aproveitar, e no caso do que o Marcos Davi falou, realmente a gente tem que divulgar, a gente tem que se hackear mesmo, né? Usa as redes sociais, se aproveita disso, mas realmente hoje, por exemplo, um problema grande que a gente sofre lá é o seguinte: a gente é um ecossistema forte, a gente acredita que a gente está começando a ter uma base bacana, só que a gente não tem o nome. A gente não tem o nome de um ecossistema. Para vocês terem uma ideia, é até bacana lembrar, um tempo atrás eu vim aqui em BH, no Minas Startup Week, eu assisti uma palestra da Renata, da Tropos Lab, e ela fez uma viagem muito bacana pela Europa para poder conhecer outros ecossistemas. E uma coisa que ela falou para a gente, e que eu achei muito importante, é que os ecossistemas de lá, eles não falam, eles fazem. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana que a gente tem. A gente realmente faz. A gente não tem nenhum nome ainda. A gente tem o Vale da Eletrônica, a gente acredita que é o grande nome, porém, a gente acha que ele deve ser além de Santa Rita, não somente Santa Rita. Porém, a gente não tem esse nome oficialmente, né? A gente teve uma votação lá no Cubo, com várias salas com nome de ecossistemas do Brasil, e a gente queria estar com o nosso nome lá e não está. Acho que dificuldades, Israel e os demais, né, são várias, desde logística, acesso. Então, por exemplo, o Brasil vai receber uma visita alemã. Onde que os alemães vão? São Paulo, BH, Floripa. Vai em Santa Rita? Vai, mas se alguém costurar e trouxer, fazer aquele movimento acontecer. Se está vindo o pessoal lá do Rio Grande do Sul e quer ver como que é o Sudeste, talvez vá nas capitais, mas dificilmente vá no interior. Então, talvez logística seja um problema. Acesso é um problema e não é ao mesmo tempo, porque depois que a gente está na internet, hoje ainda eu estava vendo uma startup ali, a Blue Lux, eles falaram assim, a gente está vendendo muito. Eu falei, está vendendo muito? São daqui de BH, inclusive, nós aceleramos pelo Tropos também. E mais longe você já vendeu? Eu perguntei. Aí ele falou assim, eu já vendi desde Manaus até Porto Alegre. Então, assim, é acesso, né? Uma startup que está começando ainda, né? Está procurando a escala. É complexo falar disso. E a própria cultura da cidade também talvez seja uma dificuldade. Agora, se a gente é empreendedor enquanto comportamento, enquanto ação e atitude, a gente vence esse gatilho aí. Só que enquanto eu falava, eles lembraram de alguma coisa aqui. Eu precisava contar, Robinho, porque o Robinho... desculpa, galera, o apelido dele... Marcos Davi, tradutora. Foi mal, porque a gente que está no contexto só chama de Robinho. Será por quê? Mas é que ela começou a falar da questão de, onde que a galera vai de fora, quando ela vem para o Brasil, para onde ela vai visitar. Aí eu queria que o Robinho falasse que ele tentou levar o Bruce Dixon para Santa Rita, que está vindo palestrar, que se ele não podia pegar um pouquinho de estrada e chegar na cidade de Sapucaí. Não deu dessa vez. Não deu dessa vez. Mas tentamos, né? Nós tentamos, a gente tentou levar o Bruce Dixon para lá, mas não deu certo. Eu tava conversando com o Léo Dias, lá, o subsecretário de Ciência e Tecnologia. Eu falei assim, Léo, você mandou bem pra caramba de ter trago o Bruce Dixon para cá, mas você vai mitar se você levar ele para Santa Rita para dar uma palestra. Que esse é a coisa mais disruptiva de todas, né? Mas não deu certo ainda, não. Vamos ver só ano que vem dá. Uma outra coisa que... Mais alguém tem alguma pergunta? Só para... Uma outra coisa eu não sei se você viu, tá? Só para deixar uma coisa mais informal, mas eles mostraram um tempo atrás o 10 ali, então imagino que já esteja no fim. Isso que eu ia falar agora, assim, só para... A gente está caminhando para o final e eu queria escutar dos três, assim. A gente já falou de várias coisas que são legais na cidade, então a gente entende que são coisas positivas que a gente não quer deixar para trás. Mas eu queria que vocês dissessem
Assim, o que vocês falam assim, isso é essencial ter numa comunidade e isso faz toda a diferença, indiferente do tamanho da cidade? Como lá em Santa Rita é uma cidade que é conhecida pela tecnologia de informação, computação, e recentemente a gente teve o Tião Rocha, que é daqui de BH, falando com a gente, ele falou do TIC, né, que é a tecnologia da informação e computação, ele falou do TAC, que é a tecnologia do amor e cooperação. Então eu acho que essas duas coisas são muito importantes para se ter um ecossistema que seja forte e tudo mais. Eu concordo. Lá em Santa Rita é uma cidade que, desde que começou a ET e o Inatel, ela recebeu muitos alunos de fora. Então, Minas Gerais já é uma terra acolhedora. Santa Rita é mais, gente. Santa Rita é mais. Não é à toa que a gente não é de Santa Rita e está lá já há muitos anos. Santa Rita é uma cidade muito acolhedora. E isso faz muita diferença. Na década de 70, 80... a gente teve grandes empresários, ex-estudantes do Inatel, da ET, que criaram empresas que hoje são grandes empresas, onde a gente fez um evento recentemente, que foi o Startupinga desse ano. A gente colocou 3 dinossauros lá, que a gente chama, né? Que são esses empreendedores da antiga, dono de grandes empresas. Um tinha 7 negócios, o outro é dono da Leucotron, o outro é um diretor, professor de empreendedorismo que criou a incubadora do Inatel. E eles contando para a gente, compartilhando erros, o que eles passaram, quais foram os erros que eles podiam compartilhar com a gente para a gente poder aprender. E eles mesmos incentivam várias ações que a gente faz lá. Então, uma coisa que a gente sente falta assim, é essa questão de investimento, de apoio, mas com certeza de conhecimento a gente tem esse apoio desses caras da antiga. E que com certeza eles trabalharam muito bem o ecossistema naquela época para poder ter essas empresas que eles têm hoje. É o que a gente está tentando fazer novamente lá. Então, vocês falaram 2 pontos incríveis, eu acho que eu queria juntar eles, eu acho que tem 3 coisas que a gente pode sair daqui sabendo que são muito importantes. A primeira delas é o seguinte, a gente está aqui tentando representar uma história que nem foi a gente que criou. E uma história que, se eu tentar enumerar aqui as pessoas que tiveram passagem por ela e tiveram um dedo nela, e que se não fosse a ação que ela tomou lá no passado, se não fosse aquilo que ela fez, cara, talvez a gente nem estivesse aqui, talvez a gente fosse ainda uma economia totalmente voltada à agricultura, talvez a gente não tivesse nada de tecnologia. Então, Santa Rita, eu não sei, sabe aquele negócio, eu não sei se veio o ovo ou a galinha primeiro, eu não sei o que veio primeiro, se veio o comportamento empreendedor, ou se veio pessoas empreendedoras, mas desde o momento que a Serra Moreira apareceu e criou esse sonho, não foi só ela, mas ela foi e deixou acender uma chama que cada vez mais as pessoas nunca deixaram apagar. Ela se foi, apareceram novas pessoas com novos projetos ambiciosos, o Instituto Nacional de Telecomunicações, a FAI, as incubadoras, a gente tem 3 incubadoras lá, e essas pessoas continuaram aparecendo cada vez mais. Então, pessoas incríveis, as pessoas, e o mais importante, hoje em dia, cada vez mais, que essas pessoas estejam conectadas. Nós precisamos entender o seguinte, que quando a gente vive numa cidade, não é a cidade, nós somos a cidade. Se você fica bravo por coisas que acontecem, você fica injuriado porque as coisas não estão indo do jeito que você quer, você tem que sentir, em vez de bravo, talvez triste por você não ter conseguido fazer nada para mudar aquela realidade. E quando você cria um ecossistema que trabalha sentindo que é a própria cidade, você começa a criar e tentar tampar esses buracos que você vê que as pessoas não têm capacidade. Esperar que os outros resolvam os problemas, eu acho que é muito difícil. E o mais importante de tudo, para essa questão da gente ter essa pegada de tecnologia e tudo mais, é a diversidade. Santa Rita hoje não é só mais um polo tecnológico, mas nós estamos cada vez mais se tornando um polo de diversidade. A gente não quer mais uma empresa que crie só tecnologia, a gente quer uma empresa que resolva um problema da saúde, da educação, da agricultura e por aí vai. Porque a gente quer empresas que resolvam problemas reais. E cada vez mais a gente tem casos lá. E isso é muito importante. Muito bom. É gostoso falar de Santa Rita. Eu acho que é tão gostoso que, da hora que nós começamos, tinha menos gente e agora já está um monte de gente aqui para as beiradas. Muito obrigada por terem nos escutado. Eu acho que eu até pedi para o Marcos tirar uma foto daqui do fundo para a gente ver tanta gente, né? Agradecê-los por nos ter escutado, por nos ter convidado, falo em nome de todos, e especialmente deixando a provocação nesse tipo, né? Assim, a Moreira foi uma mulher que revolucionou uma cidade. Então, a minha pergunta para vocês é: o quão sim a Moreira você é?
E o que você está fazendo pela sua cidade? Eu acho que vale aí para o final de semana de reflexões para agir na segunda, né? Boa noite para vocês, bom proveito aí do evento, tem muita coisa para acontecer e parabéns para os meninos também. Muito bom. Obrigadão, Natália, também por ter nos ajudado aí e tudo mais. Obrigado, pessoal.